Olá, irmãos. Vamos estudar a lição dessa quarta-feira que fala sobre não endureçais o vosso coração. É um tema bastante oportuno e realmente intrigante, porque não desejamos endurecer nosso coração, mas muitas coisas, devido a esse século aqui, podem levar-nos a endurecer o nosso coração. Mas a lição desta semana está pautado em Hebreus 4, do apóstolo Paulo, e também em Salmo 95 e Êxodo 17. Vamos ver o que Paulo diz aqui na sua carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Verso 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Bom, do que se trata aqui esse capítulo 4 de Hebreus? O povo de Deus estava fugindo do Egito, né, libertados pelo Deus Todo-Poderoso, e eles estavam no deserto. E eles tinham saído para o deserto de Sim e acamparam em Refidim. E o que aconteceu lá? Para variar, o povo murmurou contra Moisés. Foram duros, pesados contra o servo de Deus, a ponto de Moisés dizer para eles assim, orar e pedir a Deus: Senhor, o que eu faço com esse povo? Qual a solução? Eles estão a ponto de me apedrejarem. Então Deus orientou a Moisés a juntar os seus anciões e ele ir à frente, né, para interceder. Ele disse que era para Moisés pegar o seu cajado, que ele tinha utilizado algumas semanas atrás para abrir o Mar Vermelho e passar em terra seca. Então ele caminha, vai com os anciões e Deus orienta que na frente dos anciões ele ferisse essa rocha em Horebe e de lá fluiria água. E assim aconteceu. O povo, veja, nós falamos deles, mas precisamos tomar cuidado com nós mesmos, né? Para não acontecer, essa orientação que Paulo está dando aqui. Não vão ter a mesma atitude daquele povo daquela época. Não endureçai os vossos corações. Por quê? Lá naquele momento, como eu mencionei anteriormente, algumas semanas antes, Deus tinha operado um milagre na frente do povo de Israel. Deus tinha mostrado o seu poder que ele tinha sobre as águas. E o povo, mesmo diante de uma prova tão grande do poder de Deus, eles não tiveram, não tomaram uma atitude, né? A gente pode dizer assim, rebelde, porque faltou fé, faltou confiança, né? Desobedeceram ao Deus Todo-Poderoso. E por isso vem o verso 6 dizendo, né? Que, deixa eu só pegar aqui Salmos 95, que diz assim no verso 7: Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse:
é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Então, veja só, tal foi a atitude desse povo com relação a Deus, que tinha operado maravilhas na frente daquele povo, e agora eles, apesar de todas as provas, endureceram o coração e foram, que queriam até apedrejar Moisés. Então, quando Moisés foi com os anciões e fez com que da rocha brotasse água, ele chamou justamente o lugar de Massá e Meribá, porque o povo contendeu com ele. E veja, tem um comentário aqui na lição que eu acho interessante aqui, que ele fala assim, ó, essa falta de fé, mesmo diante de tantas provas do poder divino, endureceu o coração do povo, levando-o a morrer pelo deserto sem conseguir a terra de Canaã. Veja, e outra coisa aqui que é interessante mencionar, que diz assim, o povo, Moisés, vamos aqui, ó, e clamou o povo então, contra Moisés, falando para assim, como Moisés, você nos traz do Egito e faz com que a gente chegue a um ponto desse de não ter água para nós, nem para os nossos filhos, nem para o nosso rebanho, deseja nos matar de sede, Então, como que alguém poderia, diante de tais provas, do poder de Deus, do maná, tudo mais, como que eles poderiam agir desta forma? E isso não acontece conosco também, diante de uma doença, diante de uma dificuldade, diante de um desemprego, da falta de dinheiro. O que é a primeira coisa que falamos? Também o nosso coração endurece. A gente, como diz as escrituras, a nossa fé não passa de um grão de mostarda, porque se tivermos pelo menos um grão de mostarda, removeríamos uma montanha de um lugar para o outro. Meus queridos, precisamos exercitar uma fé tremenda, porque tempos difíceis estão vindo e não podemos, a lição, o comentário fala justamente, diz assim, hoje não endureçais o vosso coração. É uma palavra que diz que é imediata, não é para amanhã, não é para o futuro, ela mostra que a coisa precisa ser ágil, precisa ser agora, nesse momento, não podemos perder tempo. Então, nós estamos vivendo momentos realmente que a nossa fé é provada diante de uma situação como pandemia, muitas vidas foram ceifadas, pessoas estão desempregadas, a gente vê um número de pessoas buscando uma cesta básica, uma marmitex para poder comer. Então, a nossa fé ela é provada a todo momento, mas nós não podemos fazer com aquele povo. Nós temos que realmente lembrar do Deus que tem mostrado os seus feitos desde Gênesis até Apocalipse, mostrando que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que opera milagres, no passado e no presente. Muitas vezes a gente só vê as coisas do passado, mas o presente ele é fundamental também. Então, se aquele mesmo Deus do passado que libertou o povo e fez milagre na vida deles, é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo Deus que vai, se por acaso viermos a descansar, que vai nos ressuscitar e nos fazer juntar ao povo na terra prometida. Meus queridos, que Deus abençoe todos e que a decisão seja agora, não ser infiel, não desobedecer, confiar plenamente em Deus, que a promessa já foi lançada e é só nós nos apegarmos e deixar que Deus conduza a nossa vida. É o meu desejo e minha oração. Amém.